Olá, bem-vindo de volta, meus amigos, a mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje eu odeio ser o portador de más notícias, mas nós vamos ter que falar dos reforços dos inimigos, as forças que virão de um lugar inusitado para apoiar as tropas heréticas fiéis ao cardeal Shafan e as tropas que estão defendendo Vrax contra os ataques incessantes dos nossos heróis de Krieg. E antes só de falar desses reforços que vão vir, eu gostaria de falar como Vrax perdeu a alma, porque o cardeal já foi um homem da palavra, um homem do imperador, um homem que defendia o Big E e falava bem do império, porém com o tempo ele foi sendo corrompido e hoje é um seguidor do caos. Como isso aconteceu? Inicialmente ele foi convencido por alguém muito perverso, um seguidor do caos próximo dele, chamado Deacon Mamun. Esse cara, o Mamun, eu vou chamar de Mamun que eu acho engraçado, ele estudou algumas literaturas proibidas e descobriu conhecimento sobre o caos. O caos no 40.000 é uma coisa perversa, quase que uma doença da tua mente. Quanto mais tu sabe do caos, mais ele te atiça a conhecer e entrar no caminho da perdição. O caos é como se fosse uma vontade, um desejo, uma vozinha inconsciente te induzindo a fazer a coisa errada. Porque as forças do caos, as coisas do outro lado, no imaterial, elas querem crescer, elas querem mais. E elas vão fazer qualquer coisa para influenciar as criaturas inteligentes da nossa realidade para tentar aumentar o seu próprio poder. E o Deacon fez a cabeça do cardeal para se afastar das adeptas sororitas, as irmãs de batalha, seriam as noivas do imperador, as suas guarda-costas leais, para se afastar e ficar paranoico, achando que as outras pessoas que eram da eclesiarque, do clero, iriam querer o seu mal, que o império iria querer mandar matar ele porque o império era corrupto e tinha pessoas ruins no meio, e apenas o cardeal sabia a verdadeira palavra, e o cardeal foi se isolando cada vez mais, e aqueles leais a ele pregavam as palavras do Deacon agora de uma forma indireta através dos discursos do cardeal às populações. Cada vez mais agressivo, isolado e paranoico, ele acabou se perdendo no seu caminho. Até que ponto o Deacon e o cardeal entraram no caos antes de conhecer o pessoal da Alpha Legion? Eu não sei dizer, porque não é uma coisa muito fácil acesso e todas as coisas relacionadas a isso é um segredo guardado pela Inquisição. Então, infelizmente, nós nunca vamos saber até que ponto eles eram corruptos, mas o Deacon de certeza tinha algum conhecimento do oculto, livros proibidos que deveriam ter sido queimados ou enterrados e esquecidos há muito tempo. E agora que eles tinham acesso às riquezas e os armamentos e suprimentos de Vrax, atraíram a Legião dos Traidores, a Alpha Legion, que aí sim, com o Lord Arcus, que veio fazer a cabeça do cardeal, ele monopolizou o cardeal para ele, e ele convenceu que o imperador o abandonou e que a verdadeira força estaria nos deuses benignos que o escutariam e que amam seus filhos. Ai, ai, Alpha Legion e suas mentiras. Mas aos poucos ele convenceu o cardeal que, olha, esse símbolo é de união,
Essa estrela com 8 pontas representa a união dos nossos defensores. Esse símbolo representa a vida. Esse aqui é a alegria. Esse aqui é a força dos nossos guerreiros. Tu tem que distribuir esses símbolos para os soldados. Tu tem que falar para os teus padres aqui da Eclesiarque, espalhar essas palavras, desenhar esses símbolos para melhorar as nossas defesas. E quanto mais esses símbolos eram desenhados, quanto mais as pessoas, mesmo que um mínimo de conhecimento do caos, eles acabaram obtendo, porque o caos nunca é uma coisa direta, nunca é, vende a sua alma pro Deus do caos que quer destruir tudo, nunca é isso. É sempre uma coisa subversiva, sempre uma mentira, até o ponto de que toda a população ali estava além da salvação e cultuando símbolos caóticos. E quando muitas pessoas cultuam o caos, isso atrai a atenção dos poderes da ruína. E agora que a Alpha Legion criou um portal subterrâneo, foi avistado pelos soldados de Krieg uma neblina estranha, formas se mexendo na neblina, coisas esquisitas, aberrantes, que uma hora estavam ali e outra hora não estavam. Coisas estranhas estavam acontecendo na cidadela, mais protegidos pelos escudos Void. Vários sacrifícios e rituais macabros foram feitos em nome dos deuses do caos. Isso abriu um portal subterrâneo e como se fosse uma luz do outro lado, chamando, prometendo batalha, sangue e glória para quem quisesse escutar. E as forças do caos costumam responder muito bem a isso, e logo a ajuda aos defensores viria das forças caóticas através do Olho do Terror. E na região próxima ao Olho do Terror, uma estação de observação, porque como aqui é uma das vias da saída do imaterial, está cheio de estações de observação com sensores a longa distância para detectar motores, assinaturas de energia de naves espaciais. O espaço, ele é diferente de tudo que a gente tem aqui na Terra. Não é igual o mar, que tu consegue ver a movimentação da água, ou na Terra, que tu consegue ver a luz e literalmente ver o objeto, no caso, a reflexão da luz. No espaço é praticamente impossível tu visualizar o inimigo, até porque a distância entre um ponto e outro é enorme. Então eles utilizam vários sensores para monitorar e detectar assinaturas de energia para tentar identificar as naves inimigas. Coisas como suporte vital, armas, motores, emitem um tipo específico de energia e radiação e conseguiria identificar uma nave. E essa estação identificou não uma nem duas, mas sim mais de 20 naves diferentes saindo do Olho do Terror e indo para uma direção que não é previamente calculada para as tropas leais ao Império, porque as naves imperiais, mesmo as de comércio, devem seguir rotas pré-feitas. Essas aqui ignoraram qualquer rota pré-definida, então se não são imperiais e vêm do Olho do Terror, ou é uma Black Crusade, uma cruzada sombria, que é as forças do caos vindo para destruir tudo, ou é uma frota de pilhagem e destruição em busca de sacrifícios aos deuses do caos, de destruir rotas comerciais imperiais, ou simplesmente causar caos por aí. E agora essas naves saindo ali do Olho do Terror, elas teriam que ser definidas para onde elas estavam indo e qual a direção. E foi identificado, graças a essas estações de observação, que elas estavam todas indo para o Skara Sector. O Skara Sector, aonde fica Vrax. E isso não é muito legal para o pessoal que estava em Vrax, porque várias naves inimigas estariam vindo para sua direção.
foi avisado o comando dos setores caras e o setor, como ele tem uma proximidade ali com o Olho do Terror, ele é bem... Aliás, todos os setores imperiais são bem defendidos, mas os setores cara tem uma presença bem importante da Marinha Imperial, mas ela é espalhada em uma grande área. Então, mesmo tendo um número enorme de naves, elas são a densidade de nave por planeta é pequena. Então eles precisam ordenar e coordenar onde cada nave é utilizada com a maior eficiência possível. Só que agora que 30 naves foram identificadas indo em direção dos caras e mais precisamente em direção a Vrax, era um momento de tu pegar o que tu tinha ali em mão e enviar para ajudar os defensores, e foi isso que o comando fez. Só que iria levar muito tempo. E é importante eu citar também o sacrifício de uma nave da Inquisição, uma nave nula. O que é uma nave nula? É uma pequena nave que geralmente tem a missão de ficar atrás das frotas dos traidores e seguir eles o mais próximo possível, identificar o seu número e classe e seguir a sua direção e tentar fazer uma trajetória de aonde eles vão. Essas naves geralmente têm uma missão suicida. E por que elas são chamadas nulas? Porque um membro da tripulação tem o gene blank, ou seja, ele não tem, num sentido mais filosófico, alma. Ele tem uma mutação rara para não ter uma representação no imaterial e assim tu não conseguir sentir ele com poderes psíquicos ou, no caso, com poderes caóticos. Então, essa nave com uma pessoa com o gene blank seguiu as frotas caóticas aqui, identificou as naves, rastreou a rota, enviou a informação e aceitou a morte, porque eles acabaram sendo destruídos pela própria frota dos traidores quando eles foram identificados. Nobre sacrifício, obrigado, nave nula, sem nome da Inquisição. E agora a Marinha Imperial pôde se preparar e mandar uma resposta. Só que a resposta iria levar um certo tempo até chegar organizada no sistema de Vrax. Enquanto isso, esperando os reforços da Battlefleets caras, eles iriam ter que se defender com o que eles tinham em mãos. E o que tu tinha em mãos na órbita do planeta de Vrax? Nós temos um único Lunar Class Cruiser. O Lunar Class Cruiser é uma nave incrível, é um cruzador, no caso em português, e o nome dessa nave era Lord Belrofan. Lord Belrofan, na real é PH, então é como se fosse som de F, comandado pelo Contra-Almirante Raziak. O Contra-Almirante Raziak, e na sua nave aqui da classe lunar, ele conseguiria derrotar uma nave até de tamanho maior que ela, por ser extremamente armado, por ter um canhão de lança de longa distância. Então é uma nave formidável, além de ter uma armadura frontal incrível, escudos Void muito resistentes. É uma nave de linha muito boa à disposição da Marinha Imperial. Infelizmente, era a única nave de linha que eles tinham ali. No início do combate em Vrax, existiam várias naves da Marinha na atmosfera, porém, com o tempo, elas foram sendo transferidas para outro lugar. Já fazia quase 10 anos do início da guerra e até então nenhuma atividade espacial, e Vrax não tinha nenhuma nave, então não era muito sentido tu ter uma presença grande da Marinha Imperial em cima do planeta o tempo todo, fazendo com que apenas o Lunar Class e três Shard Class, que são umas naves menores, mantivessem toda a proteção do sistema contra piratas e outras ameaças
a Lunar Class sendo, claro, a única dos navios de linha, e o Sword Class sendo frigatas. São naves menores e mais ágeis que conseguem interceptar outras naves menores e mais ágeis. Então nós temos um navio de linha e 3 navios leves da Marinha Imperial sobre Vrax. E o nosso almirante aqui, o Raziak, quando ele recebeu a informação do que estava vindo na direção dele, ele, olha, eu não vou dizer se desesperou, porque ele é um almirante da Marinha, então o pessoal da Marinha é calmo, aceita o seu destino com honra, e ele decidiu preparar tudo que ele tinha para a defesa ali, em cima do planeta, graças ao grande avanço e as naves trazendo mais e mais munição para a artilharia. Existiam 6 transportes civis, no caso, e desses 6 transportes civis, metade deles eram transportes armados, ou seja, com uma quantidade significativa de armas e uma blindagem relativamente boa. Não é nada assim comparado a uma nave militar, mas é melhor que nada. Então esses 3 transportes armados, ele optou por fazer deles também naves de combate, e eles tinham 3 Defense Monitors. Os Defense Monitors, eles são uma nave estacionária com apenas velocidade mínima para se mover e rotacionar, e eles servem para defender zonas de desembarque. Então esses monitores defensivos, eles não têm uma mobilidade muito boa, mas eles têm muitas armas e uma blindagem também significativa, e eram as melhores, na verdade, entre a questão de tripulação e condição das naves, tanto a nave principal da classe lunar, quanto as 3 Sword Class aqui, que são as frigatas, elas estavam já necessitando de reparos e troca de equipamento e repreencher a munição, no caso refill em inglês é reencher, no caso trocar a munição, colocar nova, porque elas estavam fazendo o serviço de escolta há bastante tempo, já que todos os transportes era necessário que eles levassem em segurança e evitassem a atuação de piratas durante a via de transporte. Então, tanto as naves militares agora já desgastadas e, no caso, as naves civis vão fazer parte da luta. Não é muita coisa, 3 Defense Monitors, 3 transportes armados e 3 frigatas da classe espada. Essa eu vou segurar para não fazer uma piadinha com essa nave a espada, mas a Sword Class Frigate, que era no caso a nave leve acompanhando a nave de linha lunar. E o que é essa que eu deixei mais quieto aqui no meio? A Fire Ship, essa nave de fogo. A Fire Ship seria os transportes que não eram tão equipados com armas e não tinham uma blindagem mais significativa. Eram apenas transportes convencionais. Esses aqui, o almirante pediu para encher eles de explosivos, e quando eles estivessem perto do inimigo, eles iriam sobrecarregar o seu gerador de plasma e causar uma destruição. Eles iriam literalmente se suicidar, tentando levar o inimigo com eles, enchendo elas de explosivos e com uma reação em cadeia no reator que causa uma mini explosão nuclear no espaço. Então eles vão bater em toda velocidade e se destruir. E a tripulação deles, bem, não é muito esperado que a tripulação sobreviva a essa missão suicida, mas eles têm cápsulas de escape para tentar fugir e se salvar. Foi ordenado que eles, no momento ali que o reator tivesse acionado e a reação fosse reversível, eles tentariam se salvar. Mas, olha, a chance é mínima, 1 em 10 milhões aqui. Provavelmente todo mundo vai morrer nessa missão suicida. E, na verdade, contra 30 naves inimigas,
é provável que isso aqui não dure nada. São 6 naves civis, 3 naves quase imóveis de defesa que vão ter que ser puxadas para o combate por outra nave e 3 naves militares leves e uma pesada. Não vai ser legal, vai ser um massacre e ele sabia o que estava esperando por ele. Mas, como todo bom almirante da Marinha, ele fez o seu dever e fez a melhor preparação para causar dano ao inimigo. Se fosse para morrer, seria numa explosão de glória. E depois de um certo tempo, eles tiveram ali um tempo para se preparar, apareceram no radar 3 naves com uma indicação estranha e com umas leituras de energia não convencionais. Os Sword Class, as frigatas leves, se aproximaram e fizeram a escolta, descobrindo que eram 3 naves da classe Infidel. Então eles estavam de 1 para 1 ali. A classe Infidel é também uma frigata do caos. É uma nave leve, rápida e que tem bastante dano em curta distância. Então, no 1 contra 1, as Sword Class aqui, as frigatas imperiais, teriam uma vantagem contra as Infidel. Só que isso era apenas naves de escolta, naves que iam na frente para tentar identificar o inimigo. Se essas 3 naves imperiais fossem destruídas ou muito machucadas, a batalha estaria confirmada, perdida e nenhum dano maior iria ser causado. E se eles destruíssem apenas a escolta inimiga, também não iria vencer a batalha. Foi ordenado que eles se retirassem e voltassem para a formação. E agora as naves de escolta inimiga tiveram livre domínio para explorar o planeta, as regiões ao redor e ver o que esperava as frotas caóticas. Quando eles identificaram que as tropas aliadas aqui, as tropas da Marinha Imperial, estavam em um número minúsculo e boa parte das suas naves eram civis, eles deram o comando para as naves traidoras virem o mais rápido possível. Por que isso? A Marinha Imperial é a maior força naval, no caso espacial, do 40.000. Então, se eles demorassem muito tempo, com certeza reforços iriam chegar. Só que eles também não sabiam quantas naves existia na atmosfera de Vrax. Vendo agora que eles tinham uma chance muito boa de uma vitória decisiva, eles não iriam perder tempo e iriam atropelar a formação defensiva ali do nosso almirante Raziak, perdão, eu sempre boto o não sei porquê. Mas, e o plano do Raziak era o quê? Bem, ele não tinha uma esperança de sair com vida disso. Na verdade, em alguns momentos, ele pensou até em se retirar, ele e as três frigatas aqui, já que os monitores de defesa não iam poder fugir porque eles não têm velocidade para escapar, e deixar as naves civis apenas para distrair um pouco o inimigo, enquanto as naves militares escapavam e voltariam em um segundo momento. É uma coisa desonrosa, mas em geral, assim, às vezes tu precisa perder uma batalha para ganhar a guerra. É difícil entender isso, mas economia de força é importante. Então, se eles gastassem tudo aqui, talvez eles não conseguiriam vencer no final. Era uma coisa a se pensar, mas ele acabou esquecendo isso e botando o plano em ação. Qual era o plano dele? A nave principal, a nave da classe lunar, o cruzador, iria na frente, já que ela era mais blindada e tinha os melhores escudos. Atrás dela estariam as 3 frigatas da classe espada, Sword Class, que com a sua mobilidade iriam conseguir desviar de boa parte dos tiros inimigos e tentar focar em alguma nave principal inimiga para causar o máximo de dano. E também desviar o fogo das naves de transporte, porque se o inimigo concentrasse o fogo nelas, não iria sobrar nenhuma. As naves de transporte, por sua vez, iriam atrás dos Defensive Monitors. Os Defensive Monitors
estão sendo puxados por naves de reboque, que são naves pequenas, que provavelmente também não vão sobreviver, porque eles são muito, mas muito lentos. E o almirante optou por todas as naves ficarem acompanhando elas, porque a quantidade de baterias que elas têm iriam provavelmente causar dano a qualquer inimigo que chegasse próximo. Atrás dos Defensive Monitors, dos monitores defensivos, estariam as naves civis blindadas e atrás delas as naves civis de suicídio, as Fire Ships, que é naves de fogo, que elas iriam tentar se jogar e destruir qualquer nave inimiga imobilizada. O plano dele era tentar atravessar como uma lança as linhas inimigas e sair do outro lado, causando dano, se possível, no processo. Por que isso? Porque as naves imperiais, elas têm armas dos dois lados, então eles vão atirar com todas as armas. Durante esse tempo de preparação, eles também pegaram no planeta membros ali das tropas dos mecânicos, da parte da logística, para servir nas naves, para operar todas as armas o tempo todo. Então agora, com a sua tripulação reforçada pelo pessoal do trabalho ali do chão e com as naves civis, essa era a formação que iria enfrentar as tropas do caos. Um plano não muito sensato e meio suicida, mas é o que tínhamos para hoje. E do outro lado, a formação caótica começou a aparecer. 30 naves maiores apareceram no radar, de vários tamanhos. Algumas eram da classe Destroyer, que é uma nave mais leve, outras frigatas, igual às classes espada ali, no caso Infidels, que seriam as forças do caos aqui, e também uma nave muito, muito, muito maior, cercada por outros cruzadores. A maior nave dos aliados era um cruzador, e os cruzadores eles estavam cercando uma nave gigantesca. Essa nave gigantesca era a Anarchy Hard, o coração da anarquia, um battleship, um encouraçado, uma das maiores naves de batalha já construídas. No caso aqui nessa frota, ela vai ser a maior do campo de batalha. E essa classe específica era uma classe Despoiler. A classe Despoiler era uma STC imperial e 3 delas foram construídas. Elas são uma mistura de nave de transporte de bombardeios, onde vários bombardeios ficam ali dentro, e uma mistura também de uma nave de ataque a longa distância. Então ele consegue atirar de longa distância e se alguma coisa chega perto, vários bombardeios vão destruir. E tem uma blindagem muito, muito boa, um tamanho enorme, e essa seria a ponta da lança dos traidores. Essa classe foi feita para destruir cruzadores, como é o nosso Lord Belrofan, ou o cruzador lunar, que estaria liderando a tropa aliada. Não estava legal, a batalha ia ser um suicídio, o almirante Raziak sabia disso, mas ele teria que fazer o que tinha que ser feito. E, por uma ironia do destino, os traidores se dividiram e cercaram as tropas aliadas pelos dois lados. Eles estavam vindo tanto pela direita quanto pela esquerda, mas eles estavam indo para o planeta. O objetivo deles era reforçar as tropas no chão, não destruir a marinha em órbita. Então talvez isso desse uma chance para os nossos soldados aqui da marinha conseguir passar para o outro lado são e salvos. Não são e salvos, mas pelo menos salvos. Eles iriam levar uma batida e uma luta horrível no caminho, mas talvez alguma coisa saísse viva do outro lado. Com os traidores agora divididos, um detalhe também. Se os traidores tivessem tempo, só o coração da anarquia
poderia ter destruído toda a frota aliada, mas isso ia levar tempo, porque ele tinha mais alcance e a longa distância ele poderia neutralizar os escudos, depois destruir a armadura, depois destruir as naves aliadas, uma a uma, sem levar nenhum tiro de volta. Só que os traidores, no quesito tempo, isso estava contra eles, então eles tinham que agir de forma rápida e acabaram preferindo para um combate a longa, média e curta distância, enquanto eles chegavam em direção ao planeta. E a Marinha do Caos, então, agora vindo dos dois lados, com os seus transportes no meio das suas naves maiores para proteção, com vários destroyers também protegendo as naves maiores, estavam a toda velocidade em direção a Vrax, enquanto as tropas aliadas estavam na velocidade dos monitores de defesa, que é muito lento, cara, é a velocidade de uma carroça no espaço, mas eles estavam se aproximando rapidamente, porque os inimigos estavam vindo a toda velocidade. Então o combate iria ser iniciado. Para começar o combate, foi ordenado dos traidores lançarem várias naves e bombardeios para também ficarem próximos das naves de transporte e assim impedir que elas fossem destruídas, porque o objetivo dos traidores era levar reforços para Vrax. Então ali da Anarchy Hard, uma infinidade, como se fosse um enxame de naves pequenas, foram para todas as direções, protegendo os transportes e as naves maiores. E começou então o plano do nosso almirante Raziak. Ele lançou torpedos para tentar abrir as linhas inimigas e obrigar as naves inimigas a dispersar enquanto a dele passava no meio. E a Anarchy Hard conseguiu desviar, outras naves conseguiram desviar também, mas um destroyer, uma nave menor do Caos, não conseguiu desviar do torpedo, que atingiu ele no meio e explodiu. O primeiro sangue, First Blood, era dos aliados. Vitória para a Marinha. Não dá para cantar a vitória tão cedo, a batalha só termina quando acaba. Mais uma nave inimiga, graças a um tiro muito sortudo de um torpedo, foi atingida bem no meio e ela detonou. Vitória! Cada vitória cara, é muito bom ver traidores queimando no espaço. E a nave que foi destruída era um Iconoclast. O Iconoclast é uma pequena nave que protege as naves maiores, é considerado um destroyer. Ela serve mais para evitar que o dano atinja as naves principais. Então ela fez o trabalho dela, foi destruída, protegendo as naves maiores. Mas é uma perda que talvez as forças do caos não precisassem ter se eles tivessem mais tempo e usassem tática. Só que o caos não é muito conhecido pela tática. E agora que as naves inimigas estavam dispersas, a linha das naves aliadas foi atravessando, levando tiro de tudo quanto é lado. Logo, os escudos Void da Lord Bellerophon, a nave da ponta aqui, o cruzador lunar, caíram e foram sobrecarregados. E os tiros começaram a atingir a sua enorme blindagem. Felizmente, essa nave venerável aguentou os tiros e conseguiu, apesar de pedaços gigantes da sua armadura serem arrancados a cada tiro de laser que vinha, a cada macro bateria de canhões, ela conseguiu se manter firme e continuar em velocidade contínua. Atrás dela, as três frigatas Sword Class saíram de formação e circularam e começaram a atirar no Anarchy Hard para tentar destruir a nave principal dos inimigos, ou pelo menos mantê-la distraída para evitar que ela concentrasse o fogo nas naves mais frágeis e acabasse com o resto da formação. Essas naves frigata são bem rápidas e elas ficaram usando a sua velocidade e habilidade evasiva para desviar dos tiros do Anarchy Hard.
Um deles, depois de horas de batalha, levou um tiro de uma lance, que é um laser de distância enorme, e foi destruído. Infelizmente, uma das frigatas acabou virando um detrito espacial por causa do Anarchy Hard. Mas, felizmente, graças a esse sacrifício, as naves menores conseguiram manter a formação e seguir em frente. Os Sword Class também, outro deles, pelo que eu entendi, perdeu a força dos motores e ficou um alvo fácil, também sendo destruído. Apenas um conseguiu sobreviver até o final da batalha, mas eles atraíram muito, mas muito fogo inimigo, e isso facilitou a passagem das outras naves. Mais um sacrifício que deve ser valorizado da Marinha Imperial. Obrigado pelo seu sacrifício, estejam com o Imperador. E os monitores de defesa, aquelas naves lentas. Cara, quando o inimigo percebeu que elas tinham muito poder de fogo, ele concentrou, esqueceu as outras naves e focou todo o fogo nos monitores de defesa. Tadinhos, apesar da sua blindagem e resistência, 2 deles explodiram e um ficou quase que totalmente incapacitado, mas ele conseguiu sair da distância de engagement, que é do alcance do inimigo, do outro lado, pegando fogo, vários dos seus decks arrancados, muitas das suas armas destruídas e virtualmente incapacitado. Então, dos 3 monitores defensivos, apenas um, não vou dizer, sobreviveu, mas tá maleixo, tá muito ruim e provavelmente não vai participar mais da batalha caso aconteça outro conflito. Mas, graças aos monitores de defesa, um transporte pesado inimigo foi destruído. Então, centenas, talvez milhares de soldados do caos morreram naquele transporte e sabe-se lá que horrores que tinha dentro daquilo ali. Então, obrigado, monitores de defesa, e eles também ajudaram a destruir outro Iconoclast Destroyer, aquela nave menor ali de proteção. Então, eles marcaram 2 kills. Parabéns! Na verdade, não foi bem uma kill, foi mais uma assist, porque eles ajudaram e quem destruiu mesmo foi o Lunar Class. Mas toda arma conta, obrigado pelos tiros, e se não fosse por eles, o Lunar Class provavelmente teria sido destruído. E os transportes? Bem, os transportes blindados, incrivelmente, 2 deles conseguiram sair do outro lado, até porque o inimigo percebeu que eles não eram meio que uma prioridade. Um deles, o Ezra Morse, ele foi, os seus motores e salas de reator de energia, 3 das salas de reator e os motores foram desarmados por causa de bombardeios inimigos, com pequenas naves que soltavam bombas e destruíram então a capacidade de movimentação de um desses transportes blindados. E depois que ele ficou imóvel, as forças caóticas começaram a tentar capturar essa nave. O Ezra Morse, o capitão, poderia ter pedido para tentar se retirar e o pessoal fugido para o planeta, mas ele optou por não, por fazer uma defesa até a morte. Eles selaram a nave, as portas, e os traidores explodiram uma atrás da outra, e o capitão e os remanescentes da sua tripulação, na sala de comando, fizeram uma barricada e lutaram até o último. Parabéns pelo sacrifício, vocês serão lembrados. E o corpo do capitão foi agora pregado na frente da nave e ela está a serviço das forças do caos. A próxima vez que ela vai ser vista, ela vai estar sob um novo comando, sob nova direção. Então, um dos transportes blindados e armados foi levado, assim, o caos perdeu um transporte vindo para cá e capturou um imperial, então deu elas por elas no final das contas, só que quem estava dentro do transporte do caos morreu.
e provavelmente essas tropas iriam ser muito úteis lá embaixo em Vrax. E afinal, o maior das naves aqui, o Lord Bellerophon, que aconteceu com o nosso cruzador lunar? O cruzador da classe lunar, ele ficou mais bem baleado no final dessa passagem pela linha inimiga. Os seus escudos Void foram totalmente sobrecarregados e ficariam inativos até um reparo maior. A torre de comunicação foi arrancada, assim como parte dos decks superiores, e várias armas foram destruídas, armas de defesa de torpedo, sensores de radar na superfície, foram limpos de cima por vários tiros inimigos, bombardeios e todo o fogo que ela atraiu, mas a nave estava viva. As equipes de controle de dano estavam agindo em vários setores, apagando incêndios, selando salas para evitar que o fogo se espalhasse e selando também salas porque ficaram expostas direto ao vácuo espacial. Então eles utilizavam equipamento e roupas especiais para poder selar essas aberturas. E uma das salas de motor foi atingida diretamente e isso quase detonou completamente a nave e lentificou muito ela por ter perdido parte dos seus motores e a sua energia. Um dos reatores de plasma teve que ser desligado. Felizmente, as equipes de controle de dano conseguiram desligar o reator antes que ele explodisse, senão a nave também teria sido totalmente destruída. Então, graças às equipes de controle de dano, um pouquinho de sorte e a blindagem dessa nave, ela sobreviveu, mas estava, olha, num tisco de vida. Se continuasse a batalha, ela iria ser destruída. E falando em continuar a batalha, agora que a linha do caos esqueceu eles e foi direto para o planeta, e eles conseguiram passar e ficaram em relativa segurança a uma distância maior das forças caóticas, na frente do Lord Bellerophon, duas naves enormes, quase que do mesmo tamanho, da classe cruzador, que é a mesma que a dele, apareceram. Eram mais duas naves do caos que estavam na retaguarda e estavam vindo na direção dos sobreviventes. O que o nosso almirante aqui tinha em mãos era uma nave da classe da Sword Class ali, uma frigata leve, também já bem baleada, muito danificada e com várias armas desabilitadas. Os transportes civis, que no caso não iam ajudar muita coisa, e um monitor de defesa também fora de combate. Então ele virou a nave dele na direção do inimigo e começou a fazer uma prece para o imperador. O pessoal aqui da Eclesiarque também começou a falar no vox da nave, nos rádios, as preces finais para salvar a alma da tripulação, porque eles iriam agora para sua morte. Porém, o imperador protege. No momento que eles pediram, as naves caóticas saíram e começaram a se afastar, em vez de se aproximar. Eles estavam indo para outro lugar. Era um milagre. Obrigado, Big E, pela salvação. E foi o Big E, bem, em teoria sempre é o Big E, mas na verdade foram reforços. A Marinha finalmente chegou. Agora, três cruisers, a nave do mesmo porte ali do Lord Bellerophon, chegaram no setor. As três lideradas pelo contra-almirante Mazur. Contra-almirante seria almirante de reserva, porque eles são Rear Admiral, porque esses aqui são o pessoal da reserva. Mas não tem problema. O contra-almirante Mazur, eles têm a mesma autoridade de um almirante da Marinha, então ele estava a bordo do Consul Tracy e ele trouxe junto com ele duas naves também de linha, o Orion e o Covenanter. E agora, junto com mais 3 frigatas da classe espada, Sword Class, eles chegaram no setor e aqueles 2 cruzadores do caos viraram para lidar com eles.
porque eles teriam que segurar esses reforços enquanto as tropas aliadas, enquanto as tropas caóticas conseguiriam entrar na atmosfera do planeta e mandar os reforços para a cidadela, porque eles não têm mais o porto espacial, então eles vão ter que cair de outro jeito, sob o fogo da pouca antiaérea que Krieg tinha. Eles estavam fora de alcance da antiaérea de Krieg, então não tinha muito como as forças terrestres neutralizar ou impedir o reforço dos traidores. Então dependia da Marinha acabar com isso ainda no espaço. E o contra-almirante Mazur sabia disso. Ele mandou o Orion e as 3 frigatas da Sword Class enfrentar esses 2 cruzadores que estavam vindo na direção deles, enquanto ele e o Covenanter iriam a toda velocidade em direção ao planeta, impedir a colocação dos traidores na superfície, evitar que eles conseguissem fazer o reforço das tropas do Cardeal. Então agora eles se separaram em duas marinhas diferentes. E tu pode estar se perguntando, faltou uma coisa, faltou as naves de demolição. O que aconteceu com as naves suicidas? Uma delas tentou ir em direção ao Anarchy Hard, ali ao coração da anarquia, mas ela foi destruída sem nem chegar perto. Outra dela também foi cercada e destruída quando ela mirou para uma nave maior inimiga. E a última dessas Fireships atingiu um transporte que ele já tinha sido atingido no motor e estava em menor velocidade. E esse transporte inimigo estava próximo da atmosfera de Vrax e caiu no planeta. Se tudo desse certo, todos os traidores que estavam dentro iriam queimar numa bola de fogo e morrer. Só que os traidores que estavam dentro desse transporte eram realmente abençoados pelos deuses do caos. Apesar da destruição da nave de transporte, eles conseguiram reestabelecer o controle dos motores e fazer um pouso forçado e cair em cima do planeta, naquela região do porto espacial, nos platôs ali. Fizeram uma cratera enorme, mas sobreviveram à queda, e os traidores que estavam dentro iriam reforçar as tropas do Cardeal. Infelizmente, as 3 naves de demolição falharam na sua missão de eliminar o máximo possível das forças inimigas. Triste, mas infelizmente o pessoal de Krieg vai ter que limpar qualquer coisa que estava dentro disso aí. E enquanto isso, a Anarchy Hard, o Battleship, a nave maior dos inimigos, estava em cima da atmosfera lançando drop pods, cápsulas de descida, na direção da fortaleza ali do Cardeal, com inúmeros marinheiros espaciais do caos, da Alpha Legion e talvez até de outras. Então só o tempo dirá o que vai enfrentar as nossas forças no chão para novamente tomar esse planeta que é merecidamente do Império. E no próximo episódio eu vou falar um pouco mais sobre a segunda batalha espacial. Agora que o reforço chegou, a boa parte das tropas inimigas estão próximos da atmosfera e não podem mais coordenar e nem se movimentar com muita facilidade, e 2 cruzadores estão vindo em direção ao Orion e aos seus 3 Sword Frigates. O que será que vai acontecer? Você vai ver no próximo episódio do Sítio de Vrax. Tudo de bom e estejam com o Imperador, porque só ele protege.